esse domingo abençoado com mais uma aulinha virtual e hoje a lição de número 12, que tem por título Elias, um profeta de milagres. Vamos repetir? Elias, um profeta de milagres. E o para memorizar vai dizer assim: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Mais uma vez. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Elias. Na semana passada nós vimos a história de Davi e na chegada da monarquia, não é isso? Agora nós estamos na época dos reis. E hoje nós vamos falar de um rei que desobedeceu ao Senhor e que foi muito triste seu final. A Bíblia fala que ele levou todo o povo a adorar falsos deuses. Então você vai ver uma história hoje realmente que coloca a gente para pensar um pouquinho sobre a adoração, certo? Feche seus olhinhos e vamos orar ao Senhor e agradecer Ele por esse momento de estarmos em Sua presença, mesmo que à distância. Bora lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por tua misericórdia, te engrandeço por tua bondade, pelo teu amor, por cada criança, Senhor, que participa conosco dessa aulinha. Ser conosco, nos ajudando em tudo, nos fortifica, Jesus, debaixo da tua santa e poderosa mão. Que possamos sempre, meu Deus, estarmos debaixo da tua vontade, Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Como já falei para vocês, na semana passada nós vimos sobre Davi. Davi se tornou rei logo após o reinado de Saul. E depois de Davi veio seu filho Salomão. A Bíblia fala que Deus deu um reinado de paz a Salomão. E Salomão construiu o templo, o povo voltou a adorar ao Senhor. Mas a Bíblia fala que o reinado do rei Salomão passou também. E chega um reinado de um rei chamado Acabe. Acabe, é verdade. O nome dele é Acabe. E a Bíblia nos conta também que rei Acabe se casa com uma mulher terrível. A mulher não era brincadeira, não. A mulher se chamava Jezabel. Jezabel, ela era sacerdotisa de Baal. E quem sabe quem é Baal? Você conhece essa palavra Baal? Baal era um falso deus que de vez em quando o povo se desviava e adorava a esse deus. E o Senhor castigava e o povo voltava para Deus e o povo voltava novamente. Essa mulher era tão terrível que levou seu esposo, que era rei de Israel, rei Acabe, a adorar esse Deus tão terrível. E a Bíblia fala que nesses cultos de adoração havia coisas terríveis. Elas adoravam oferecendo sacrifício humano, eles adoravam com coisas feias, era terrível. Mas Israel agora estava envolvida na idolatria. E muitas vezes, crianças, nós também idolatramos certas coisas. Vocês percebem isso? Muitas vezes no nosso coração a gente diz, eu adoro isso. Mas o nosso coração, a nossa adoração tem que estar voltada para o Senhor nosso Deus. A Bíblia fala que nós servimos a um Deus zeloso, um Deus que se importa conosco e não quer nos ver afastados dele e adorando outras coisas. Muitas vezes nós voltamos o nosso coração, mas tia, eu não adoro nenhum Deus. Mas o que é que você faz de Deus? Às vezes um jogo, eu adoro aquela pessoa, eu adoro fulaninho, eu adoro o artista tal, e termina que a nossa adoração está voltada para aquela pessoa. Tudo que aquela pessoa faz a gente gosta, tudo que aquela pessoa usa a gente também quer usar, tudo que aquela pessoa fala quero falar da mesma maneira. E isso é uma forma de adoração, então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente admira, porque termina sendo uma adoração. E adorar a deuses falsos é pecado. O Senhor condena. Pois é a mesma coisa do pecado da idolatria. O povo de Israel naquela época estava voltado para a idolatria. Vamos para a lição? Depois da morte do rei Salomão,
filho do rei Davi, as 12 tribos se dividiram. A tribo de Judá e Benjamim foram para o reino do sul, chamado de Judá, com capital em Israel. E as outras 10 tribos formaram o reino do norte, chamado de Israel, com capital em Samaria. Acabe foi rei em Israel e governou Samaria. Ele pecou contra o Senhor mais do que todos os outros reis. Olha só que coisa triste. Pois é. Ele casou com uma ímpia Jezabel, uma mulher idólatra que levou Israel a adorar falsos deuses, inclusive a Baal. Mas o pecado da idolatria não ficou impune. Deus enviou Elias para dizer a Acabe que não choveria durante os próximos anos, o que causou uma fome extrema em Samaria. Olha só. Você acha que Deus, sendo um Deus zeloso, ele iria permitir que o povo dele adorasse a falsos deuses? De jeito nenhum. Então ele levantou o profeta Elias. Chegou até Acabe e disse: olha, não vai chover de jeito nenhum, o céu vai se cerrar e não vai chover até que tudo se resolva. E olha só o que aconteceu. Jezabel mandou matar os profetas do Senhor, porém Obadias, o mordomo de Acabe, escondeu e alimentou secretamente 100 profetas de Deus. Depois de 3 anos e meio de seca, Deus mandou Elias falar com o rei. Então Obadias planejou o encontro deles. Assim que se encontraram, Acabe acusou Elias pelos problemas de Israel, que Israel enfrentava, mas o profeta confrontou o rei e disse: você e a casa de seu pai abandonaram os mandamentos do Senhor. Ordene a todo Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os profetas de Baal. Quando estavam todos reunidos lá no monte, Elias disse ao povo: até quando vocês irão ficar em dúvida? Se o Senhor é Deus, adorem ao Senhor. Mas se é Baal o Deus, adorem a Baal. O Deus que responder com fogo, este é o Deus. Amém? Que desafio tremendo, não é isso? E olha só, Acabe ainda teve a ousadia, a petulância de dizer que a culpa era de Elias, porque Elias disse que não choveria. Ora, se era a culpa de Elias, então por que foi que ele foi adorar um falso Deus? Por que ele voltou Israel todo contra o Senhor? A culpa não era dele? Então, bora lá para ver o que foi que aconteceu. Então, Elias propôs aos profetas de Baal e Azera construíssem um altar e clamassem ao seu Deus. E assim fizeram. Invocaram ao seu Deus e até se cortaram com facas e punhais. Porém, nada aconteceu, porque Baal não é Deus coisa nenhuma, né, crianças? E gritavam: Baal, responde-nos! Baal, responde-nos! E nada. Quem, pois, responderia? Depois de nada acontecer, Elias pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Reconstruiu o altar para adoração ao Senhor, cavou uma valeta em volta, colocou lenha, pôs o sacrifício sobre a lenha e pediu para derramarem água sobre o altar por 3 vezes seguidas e clamou ao Senhor: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que tu és o Deus de Israel e que tudo o que fiz foi de acordo com a tua ordem. Então o Senhor mandou fogo, queimou o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra e secou a água que estava na valeta. Os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Jesus. E Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum com vida. No mesmo dia,
O profeta orou e Deus mandou fortes chuvas. Deus responde à nossa oração quando obedecemos a sua palavra e prestamos adoração somente a Ele. Então, crianças, que essa linda lição possa nos servir de exemplo. Nunca voltarmos o nosso coração para nada que nos afaste do nosso Deus. Ah, mas eu adoro aquilo. Não. Vamos adorar somente ao Senhor. A gente pode até gostar, a gente pode até admirar, a gente pode até dizer que é bonito, tá legal, bacana, mas nunca uma adoração voltada para aquilo. Nada que te afaste do Senhor, tire de perto de você tudo aquilo que te afasta do Senhor, porque nós servimos a um Deus zeloso, nós servimos a um Deus que tem cuidado de nós, a um Deus que te observa, um Deus que quer a sua adoração sim, e quer somente a Ele. E nós, como seus servos, nós devemos adorar somente a Ele. Amém. Deus abençoe. Deus continue protegendo, guardando cada um de vocês, crianças. E Deus abençoe. Feche seus olhinhos e vamos orar ao Senhor juntamente comigo. Bora lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por mais essa aulinha, Senhor, que eu creio, Deus, que tu estava presente conosco, que a nossa adoração, Senhor, possa estar voltada somente a ti, Senhor, que possamos, Senhor, oferecer a ti, Senhor, uma verdadeira adoração. Pedimos a tua misericórdia, Senhor, sendo derramado, Jesus, sobre todos os teus servos, nos ajude em tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um beijo. Tia tá morrendo de saudade. Tchau, tchau.